Me lembro vagamente disso, desde que eu era pequeno, talvez tivesse uns 7 anos. Na minha antiga casa, meu quarto não foi realmente planejado para dormir. Era mais como um cômodo improvisado, um espaço que antes tinha sido usado como armário ou para guardar coisas. O inquietante era que ele tinha uma enorme porta que levava a um sótão. Lá dentro eu guardava brinquedos e lembranças da minha infância, mas desde muito criança sempre tive medo de ficar tão afastado do resto da família e, acima de tudo, de ter aquele armário no meu quarto. Uma noite, depois de assistir a um filme de terror com meus pais, ouvi algo caindo dentro do armário. Assustado, corri para o quarto deles e pedi para dormir com eles. No dia seguinte, eles me garantiram que não havia nada, que provavelmente apenas alguns brinquedos tinham caído. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Outro barulho no armário. Meu pai começou a ficar impaciente, embora tenha concordado em me deixar dormir com eles mais uma vez. Minha mãe até verificou comigo, e vimos alguns brinquedos jogados no chão. Ela insistia que simplesmente tinham caído. No entanto, naquela mesma noite, enquanto tentava dormir no meu quarto, ouvi o rangido da porta do armário se abrindo lentamente. Na penumbra, iluminada apenas pela luz da janela, distingui a silhueta de alguém, uma figura que saiu do armário e caminhou em direção à porta. Eu gritei com todas as minhas forças. Meus pais vieram correndo, mas nunca conseguiram pegar ninguém. A polícia também não encontrou explicação. Anos mais tarde, durante uma excursão escolar à Louisiana, visitamos a famosa plantação de mirtles, considerada um dos lugares mais assombrados do país. Enquanto o guia falava, ouvi com clareza o som de uma tecla de piano sendo tocada repetidamente. Perguntei aos meus amigos se eles ouviam, mas me disseram que não. De repente, uma mulher do grupo olhou para mim, com um gesto de surpresa, me indicou que ela também tinha ouvido. Mais tarde, o guia contou a história de um soldado que morreu lá e que, segundo muitos visitantes, ainda pode ser ouvido tocando piano à noite. Não soube o que pensar naquele momento, e ainda hoje tenho dificuldade em explicar. Outra história que sempre me gelou o sangue foi contada por uma amiga. Era sobre o primeiro encontro de seus pais, no cânion de Provo. Eles caminhavam sob a luz da lua quando o pai dela sentiu que algo não estava certo. Na trilha, seu pé tropeçou em algo macio, mas ele preferiu não investigar o que era e eles foram embora imediatamente. Anos depois, já casados, viram uma entrevista de Ted Bundy, o assassino em série. Bundy confessou que uma noite quase foi descoberto naquele mesmo cânion, logo depois de assassinar uma jovem. Um homem esteve a ponto de pisar no corpo, mas inexplicavelmente decidiu dar a volta e ir embora. Esse homem era o pai da minha amiga. Outra experiência ocorreu na biblioteca da minha universidade, aberta até altas horas da noite. Enquanto eu estudava, ouvi alguém folheando livros rapidamente do outro lado da sala. Um colega e eu tentamos encontrar a pessoa responsável, mas não havia ninguém. O barulho continuava, cada vez mais forte, até que finalmente desistimos e saímos correndo. Desde então, nunca mais voltei àquela biblioteca à noite. Em outra ocasião, enquanto pescava em alto mar com minha esposa, um estranho em um barco velho se aproximou de nós em plena escuridão. Ele nos pediu gasolina, mas depois começou a nos fazer perguntas inquietantes. Seu olhar fixo, seu tom estranho, tudo nele era perturbador. Horas mais tarde, enquanto dormíamos na cabine, minha esposa acordou gritando: aquele mesmo homem estava parado ao lado da nossa cama. Consegui me levantar, mas ele escapou antes que eu pudesse pegá-lo. Nós o ouvimos ligar seu barco e sumir na noite. Reportamos o ocorrido, mas nunca se soube quem ele era nem o que realmente queria. A próxima história aconteceu comigo na minha infância. Meu quarto tinha um pequeno espaço escuro onde nenhuma luz chegava. Uma noite, com os olhos abertos, eu juraria ter visto uma silhueta mais escura que a própria escuridão, me encarando fixamente. Tentei me convencer de que era minha imaginação, até que ouvi passos rangendo no chão. Me escondi debaixo das cobertas, rezando para que aquilo não se aproximasse mais. Até hoje, não consigo esquecer essa sensação de maldade me observando. Lembro também da primeira vez que fui acampar com minha família. Eu estava na minha barraca com meus irmãos quando vi alguém colocando a cabeça na entrada.
Pensei que era meu pai, mas ao verificar, ele e minha mãe estavam dormindo na própria barraca deles. Eu fiquei aterrorizado ao saber que um estranho havia aberto nossa barraca no meio da noite. Outra experiência estranha foi vivida pelos meus pais em umas férias em Key West. Eles foram designados para um quarto de hotel com um forte cheiro de tinta fresca. Ao reclamar na recepção, eles garantiram que não havia ninguém pintando naquele andar. No entanto, ao voltar, o suposto pintor havia desaparecido sem deixar rastros. Dias depois, eles ouviram que anos antes um pintor havia morrido naquele mesmo lugar, caindo do andaime enquanto trabalhava. Uma história que ainda me arrepia aconteceu com uma amiga. Enquanto falava por videochamada com o namorado, a porta do armário atrás dela começou a se abrir sozinha. No início, eles pensaram que era uma brincadeira do irmão dela, mas logo, daquele armário, saiu uma figura desconhecida e saiu do quarto. Ela estava sozinha em casa. Outra noite de tempestade, eu mesmo vivi algo aterrorizante. Enquanto tentava dormir, ouvi repetidas batidas na minha janela, como se alguém estivesse jogando pedras. Mais tarde, ao descer para a sala, vi claramente um rosto me encarando do vidro da porta. Ele tinha um sorriso assustador. A polícia chegou pouco depois, mas nunca encontraram ninguém. Até hoje me pergunto o que essas pessoas teriam feito se tivessem conseguido entrar. Estas são apenas algumas das histórias mais perturbadoras que continuam sem explicação. Qual delas te deu mais medo? Deixe nos comentários, e lembre-se, o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina.